Pessoal, prova de português, temos recursos? Sim, temos, tá? Eu vou comentar aqui em relação ao que cabe recurso de fato. Eu vi aqui, de todas as análises que eu fiz, tá? Que a questão de número 11 é uma questão que cabe recurso. Por quê? A questão diz o seguinte, ó, um dos traços característicos da modernidade, segundo Norbert Elias, é a renúncia de certas emoções e de certos prazeres pelos indivíduos. Veja que a banca nem pede inferência, ela disse que isso é uma característica segundo Norbert Elias. Ela fala sobre uma renúncia. Se a gente for ao texto, não é, aqui na passagem do texto em que a banca fala isso pontualmente, ela diz assim, ó, de acordo com a difundida teoria do processo civilizador de Norbert Elias, no Ocidente moderno, a agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada. Então não houve uma renúncia, ela foi domada, tá certo? E ela foi refinada, foi civilizada. Então não houve uma renúncia. E veja aqui que ele diz, ó, o autor estabelece um contraste entre a violência franca e desinibida do período medieval, né? Essa parte até justifica 17, tá, gente? Alguém pensou sobre essa questão aqui, ela está respondida aqui, exatamente, ó. Quando ela fala, ó, o período, né, o autor estabelece um contraste entre a violência franca e desinibida do período medieval que não excluía ninguém da vida social e era socialmente permitida até certo ponto, não é? Então veja que ele vai falar sobre algo que vai se arrefecer, que vai reduzir, que vai ser controlado, mas não vai haver renúncia, tá certo, a esse processo. Júnior, como é que eu monto esse recurso? Muito simples, basta você ir lá na área do aluno, não é? A parte para você impugnar a resposta que é válida até amanhã, às 18 horas, hoje são 12, amanhã são 13, não é? E você vem à prova de português para impugnar o gabarito da questão 11. Que aqui está sendo dado como correto, tá certo? E essa questão está errada. Você vai pedir para trocar o gabarito. Com base em quê? Aí você vai falar, ó, a questão, na segunda questão, houve uma renúncia a certas emoções. Porém, o texto não mostra uma renúncia, o texto mostra que houve uma redução dessas emoções, um arrefecimento dessas emoções. E aí você tira aquele trechinho que eu mostrei, tá bom? Gente, é isso, tá? Se alguém pensou, cuidado com as questões de inferências, o aluno fala assim, mas não cabe. Cuidado, inferência é uma interpretação possível, não é? É claro que ela tem que ser um pouco objetivo, mas é possível. Veja, por exemplo, 14 diz assim, ó, infere-se a leitura do primeiro parágrafo do texto que o desenvolvimento de áreas científicas ligadas à justiça criminal do século XIX está associado a visões preconceituosas sobre certos grupos. Quando você vem aqui, vou te mostrar que isso aqui é válido. Você vem aqui, ó, século XIX, a passagem do sistema de justiça para o de governo, né, significou também uma passagem da noção de caça aos criminosos para a prevenção dos crimes em um deslocamento do ato para o ator. E aí vamos, olha, diz assim, como na Europa a ênfase da prevenção teria representado nova atitude diante do controle social, com o desenvolvimento pela polícia, né, de uma habilidade específica a de explicar e prevenir o comportamento criminoso. Isso acabou redundando no foco das classes perigosas, ou seja, em setores específicos da sociedade vistos como produtores de comportamentos criminosos. Então veja que exatamente a justiça, esse sistema policial, ele vai traçar no século XIX, né, uma persecução, um foco, tá certo, nessas classes consideradas perigosas. Veja que o autor colocou sob aspas, gente, né, que é uma visão do outro sobre as classes. Por exemplo, meio que você discriminar outras classes, tá bom? Então, veja que aqui então sustenta a questão 14, que, de certo modo, está associada a visões preconceituosas sobre certos indivíduos, por conta daquelas aspas ali, tá? Então, dificilmente essa questão cai. Também não vejo por que cair, o pessoal me perguntou. A 17, vai ser difícil cair. Quando eu falo que eu não vejo, não quer dizer que você não possa entrar com recurso, pelo amor de Deus, tá bom? Eu só acho difícil cair. Lembrando, gente, que recurso, quanto mais as pessoas pedem, a banca às vezes nem olha o que ela, o que ela está retirando. Quanto mais, a gente, por experiência, eu falo isso pra vocês, se há pedidos em massa para determinado item, às vezes o item tá certo, aquele item cai por força, tá certo? Força de pressão popular.
É claro, não existem recursos iguais. Não adianta você pegar um recurso que o professor fez, eu vou usar esse aqui prontinho, vou mandar. Não, tem que fazer o seu, tá bom? Você tem que pegar isso que eu falei e desenvolver do seu jeito, tá? Seria muito mais fácil de entregar pronto, mas eu iria te enganar e você poderia perder tempo e perder as esperanças. Então, não. Ó, aqui fala que é inferência, então eu posso deduzir que a agressividade passou por um processo de transformação gradativo, de perda de aspectos primitivos e animalescos. Exatamente o que está aqui, ó. Houve um refinamento dessa agressividade, né? Um contraste com a violência franca e desinibida. A violência franca e desinibida, gente, é violência animal. Que o animal parte para a violência de forma desinibida, de forma franca, tá certo? Então, desse modo, né, surgindo uma espécie de autocontrole, uma moderação das emoções. É isso, tá? Então, para 17 está certa, a 11 tem que estar errada, tá bom? Espero ter ajudado vocês aqui no processo de formação do recurso. As demais questões não dão margem a recurso, nem aqui na redação oficial. O pessoal também me perguntou sobre a 22. Lembrando que hoje, né, a redação oficial possui atributos, informatividade não, então ela possui atributos, tá bom? Não características. E o restante realmente a gente não tem margem porque é bem objetivo. A questão do e-mail, por exemplo, a certificação digital é exigida por enquanto para o e-mail para ele ter valor documental, tá certo? Enquanto não regulamenta isso em lei, tá valendo uma medida provisória que é aquela medida 2200/2, né, que foi editada, salvo engano, em 2001, ainda na redação do primeiro manual. Então, aqui realmente a gente não tem também mudança. Perfeito? É isso, povo. Até a próxima.